continuar falando de segurança, agora com o Tiago Muniz. Tiago, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Nós tivemos na manhã de hoje uma reunião importante na Secretaria Estadual da Segurança Pública de São Paulo, que reuniu justamente os titulares da segurança de São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais com o ministro da Justiça. Por que esses três estados? Porque os três fazem divisa com o Rio de Janeiro. E então, a pedido do secretário de Minas Gerais, foi feita essa reunião para que os três estados pudessem acertar ações de inteligência, de colaboração, de cooperação. E por enquanto, o que deve sair dessa reunião é um protocolo de intenções, um documento preliminar que deve dar aí a diretriz para a atuação conjunta dos três estados. De concreto mesmo, uma medida que a gente possa falar, que foi anunciada, que aconteceu, é a ideia de colocar a Polícia Rodoviária Estadual, as polícias dos três estados, patrulhando as rodovias federais, porque a gente tem uma divisão das atribuições de quem patrulha a rodovia. Por exemplo, Castelo Branco, Raposo Tavares, falando aqui de São Paulo, são rodovias estaduais, patrulhadas pela Polícia Estadual, e no caso de Regis Bittencourt, rodovia Presidente Dutra, essas são federais, patrulhadas pela Polícia Rodoviária Federal. Então, a ideia é que as polícias dos estados possam se unir a essa fiscalização nas estradas a partir do que aconteceu na intervenção federal no Rio de Janeiro. O plano prevê, primeiramente, que sejam patrulhadas com a colaboração dos policiais estaduais as rodovias Presidente Dutra, ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro, e Fernão Dias, ligação entre São Paulo e Minas Gerais. Mas o secretário da Segurança de São Paulo, Mágino Alves Barbosa Filho, diz que, se necessário, outros locais, outras estradas federais também poderão receber esse reforço no patrulhamento. Não, se nós detectarmos a necessidade de que outras rodovias federais tenham também essa suplementação de efetivo advindo da Polícia Rodoviária Estadual, tudo bem. O protocolo de intenções, o convênio, ele será amplo para possibilitar que em outros quadrantes do Estado a gente possa atuar também. Denise, os secretários insistem que não há uma preocupação com a migração de criminosos do Rio de Janeiro para os estados vizinhos. O secretário de Defesa Social e Segurança Pública do Espírito Santo, André Garcia, fala que todas essas ações são tomadas de maneira preventiva. Ele não fala em uma migração de criminosos, mas que modalidades criminosas que eram praticadas com mais intensidade no Rio de Janeiro, se é que eram, né? Eu tô falando como se a intervenção já tivesse dado frutos, né? Mas enfim. Continua morrendo gente todos os dias. Exato, mas a ideia é, caso haja uma migração dessas modalidades, que os estados estejam preparados. Não acredito, sinceramente, que haja preocupação com relação à migração de criminosos. Não é essa a primeira preocupação, mas sim com a possibilidade eventual de migração de modalidades criminosas ou de atuações de grupos mais intensas nas regiões de divisa. Por isso que nós estamos organizando os planos operacionais de contingência para aumentar a presença policial, os pontos de bloqueio e vigilância na divisa. Então, agora, Denise, a gente falou em cooperação em estradas, cooperação, enfim, protocolos iniciais de parceria entre os estados e a União. Agora, a gente sabe muitas vezes que é preciso verba para que seja reforçado esse policiamento, para que essas atividades possam ser desenvolvidas a contento. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, foi questionado se a União pode providenciar algum socorro, até porque, e você acho que acaba falando disso todo dia no noticiário econômico, a situação é complicada nas contas públicas. Torquato Jardim diz que a ajuda pode ser oferecida em outras formas, não apenas em dinheiro. A cooperação financeira não é necessariamente recursos em moeda, pode ser recursos em equipamentos, em combustível, em armamento, em coletes de veículos, em cooperação conjunta ou apartada.
O secretário da Segurança de São Paulo, Mágino Alves Barbosa Filho, disse ainda que o policiamento de rotina não deve ser afetado pelas ações de apoio à intervenção nas divisas. Policiais militares de tropas de reserva e equipes de departamentos especializados da Polícia Civil podem ser empregados nessa iniciativa, segundo o secretário. A gente lembra que as polícias, especialmente a Polícia Civil, vive um déficit de funcionários, mas, de acordo com o secretário, é possível fazer esse manejamento para o auxílio do policiamento nas rodovias federais. Então, Denise, parece que assim, a gente veio falar de intervenção, mas estamos falando de estradas. É porque esta, eu repito, é a única medida, vamos dizer assim, com um certo nível de concretude que a gente consegue imaginar. De Agora, resto, o Espírito Santo está fiscalizando, inclusive, aquelas estradas vicinais, fora, que pegam fazendas, porque é bem provável que eles peguem a alternativa, né? Eles vão pegar Fernão Dias, exatamente, para arrumarem para outros estados. O que eles citam, Denise? Eles citam que nunca houve, eles citam, por exemplo, quando a gente teve em 92, a Eco 92 no Rio de Janeiro, que o policiamento se intensificou muito. Durante a Copa do Mundo, você não teve essa, vamos dizer assim, fuga em massa de criminosos. Isso nunca teria acontecido. Eles se esconderam muito lá no Rio mesmo, né? A região lá de Paraty teve uma criminalidade muito maior. É algo certamente houve uma transferência local mesmo. Que o interventor precisa ficar atento, né? O interventor é o homem da segurança do Rio de Janeiro. Lá é a base deles, eles têm inclusive esquema para recebimento de armamento, de drogas e tudo mais. Exato. E até por esse sentido que eles não se preocupam com a migração. Eles acham que, por exemplo, pode haver o cometimento de crimes, mas não pelas mesmas pessoas que estão no Rio de Janeiro nesse momento. Eles estão mais preocupados em tentar estrangular os meios de financiamento do crime organizado. É saber se vão conseguir. A gente Agora acompanha. Um comentário nada sério. Tá na moda gravata de cadeirinha? Era uma gravata para quem só não ouve, a gente ouviu em imagens do ministro Torquato Jardim, usava uma gravata vermelha com motivos de cadeirinhas amarelas e brancas. Muito gostei, isso que... original, sério, né, inclusive. Eu vou me abster de comentar a moda dele. Eu queria saber se tá na moda, só não entendo muito de gravata. Não tenho essa vamos dizer assim, essa formação, essa verve, né, Denise?